Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Patrick e nesse vídeo eu vou apresentar uma aula sobre replicação no banco de dados Postgres. A proposta desse vídeo é fazer com que tenhamos instâncias réplicas do nosso banco de dados principal, né? Isso aqui é um assunto bem técnico, eu acredito que você que esteja assistindo esse vídeo já tem algum propósito, mas de maneira geral, nós utilizamos a replicação com dois ou mais propósitos, né? Um propósito, por exemplo, é ter uma replicação, uma instância de replicação do nosso banco para que seja utilizado em aplicações que realizam consultas pesadas, né? Consultas ali que demandam alto processamento de recursos computacionais do seu servidor. Então, neste cenário aqui, por exemplo, eu tenho a minha instância principal, onde tem todas as minhas bases de dados e elas são manipuladas pelas minhas aplicações, ou no caso pelos meus sistemas, e a ideia é eu replicar isso aí para outros servidores em tempo real, e aplicações como Power BI ou Metabase utilizem, né, façam consulta nesses bancos de replicação e deixe o banco principal livre, né, o processamento livre, para que seja utilizado exclusivamente pelas aplicações. Isso é um tipo de cenário que você pode querer. Outro cenário também é que você pode utilizar o conceito de replicação também para ter um servidor de backup em tempo real, né? Eu particularmente utilizo bastante isso porque à medida que o seu banco de dados principal vai crescendo, ele vai tomando volume de tamanho mesmo, em gigabytes, fica inviável ficar fazendo backup do tipo dump, que é aquele backup que você salva o arquivo do seu banco de dados, né? E também, claro, quando a sua aplicação vai ficando muito crítica, é inviável você manter também backup em dump. Então você vai acabar tendo que precisar ter ali algum tipo de backup que acontece em tempo real de forma, claro, diferencial. Então a replicação também vem ajudar nesse propósito. Você vai ter ali uma instância principal, que é o seu banco, e você pode ter uma instância de replicação que fica fazendo backup, vamos assim dizer, fica replicando, né, os dados do Postgres, né, o que vai ocorrendo na instância master, e também você pode utilizar o recurso de archive que tem no Postgres, que inclusive vai ser um assunto de outro vídeo aqui no canal que eu quero falar sobre backup em tempo real, que você pode ir fazendo o backup diferencial do que vai acontecendo no seu banco, né, e de maneira instantânea. Bom, esses são alguns cenários, talvez possam sim existir outros, mas a ideia que nós iremos fazer aqui é configurar uma instância principal e uma instância de replicação que fica ali espelhando o que acontece na instância principal. Eu tenho que falar nesse vídeo aqui sobre versões do Postgres. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais recente e estável que nós temos é do Postgres 14, né, a versão que está a versão current, né, a versão atual. Só que eu já tenho um bom tempo que eu trabalho com Postgres, eu trabalho com Postgres desde a 9.6. E, assim, uma coisa que eu percebo é que a equipe de desenvolvimento do Postgres, eles tomam muito cuidado em mudança de parâmetros de arquivos de configuração. Então, existem sim modificações, às vezes elas acontecem, mas não acontece de maneira bruta. O pessoal, a equipe de desenvolvimento do Postgres tem sim um cuidado em tentar manter a coisa mais estável possível, consequentemente, os parâmetros não mudam muito. Então, mediante isso, possivelmente o que eu vou apresentar aqui para você vai funcionar no Postgres na versão 15 ou versões superiores, bem como também ele vai funcionar para versões anteriores. Você pode utilizar para 13, para 12, para 11, né? Claro que pode ter sim alguma diferença, algum parâmetro que mudou nesse meio do caminho, mas a ideia tem se permanecido ao longo desse tempo, a ideia principal de configuração, tá bom? Falando aqui um pouco sobre teoria, eu não quero me aprofundar muito sobre teoria, porque eu acho que esse vídeo ficaria muito chato, mas, assim, no máximo que eu consigo resumir, a replicação, basicamente, ela utiliza os recursos de WAL, né? Eu não vou explicar no detalhe o que é o Whitehead Logging, mas, resumidamente,
a arquitetura do Postgres é feita de tal maneira que as operações de inserção, update, delete ou qualquer manipulação de dados que aconteça na sua base de dados, ela primeiro é salvo em arquivos temporários, que é chamado de WAL, né? E nesse WAL, em determinadas circunstâncias, aí sim o banco de dados efetiva de fato no disco rígido, nas versões finais do seu banco de dados. Essa é a versão mais básica que eu posso dizer. Como esses arquivos WAL contêm tudo aquilo de modificação que vai acontecendo no seu banco ali de maneira temporária, o que acontece é que a instância de replicação se conecta na sua instância principal, fica detectando e a todo momento baixando esses arquivos de WAL modificados. Então ele meio que vai fazendo uma espécie de dump, vamos assim dizer, diferencial. Então ele faz a comparação das bases aqui com o master e fica baixando esses arquivos WAL e já ao mesmo tempo executando as operações desse arquivo WAL, que são os inserts, updates, delete e assim sucessivamente. Tudo que modifique dados no seu banco de dados. Então, no caso, como é que funciona basicamente? Eu vou iniciar uma instância de replicação, um Postgres de replicação, só que ele não vai começar necessariamente do zero. A gente vai fazer um backup full, literalmente full, usando o PG Base Backup da instância principal. Vai vir todas as bases de dados, todos os arquivos de configuração, tudo literalmente vai ser replicado para o servidor de replicação. E nesse servidor de replicação eu vou alterar o diretório, né, de tal maneira que quando o Postgres subir, ele já não vai subir do zero, ele já vai subir com uma cópia full da instância principal. A partir disso, ele também vai saber, eu vou explicar isso como é que isso vai acontecer, mas ele vai saber que ele é uma instância de replicação. Então ele vai se conectar na instância master e vai começar a detectar essas mudanças no arquivo de WAL, tá bom? E à medida que ele vai detectando essas mudanças, ele vai fazendo o download através do recurso de string e vai aplicando essas mudanças, e é assim que acontece a replicação por detrás dos panos da maneira mais simples possível que eu consigo explicar, tá bom? Então, essa é a explicação teórica. Para me apresentar aqui a parte prática, eu vou utilizar Docker. Eu sei que possivelmente algumas pessoas que vão assistir esse vídeo não utilizam Docker no dia a dia, mas eu utilizo. Eu utilizo o banco de dados em produção em Docker, não é um bicho de 7 cabeças. Se você não utiliza, continua assistindo esse vídeo, veja o que eu estou configurando, porque na verdade aqui eu não vou mexer no Docker em si, eu vou mexer nos arquivos de configuração do Postgres. Então veja o que eu estou configurando e tenta replicar no seu ambiente. Se você, por exemplo, instala o Postgres diretamente na sua máquina virtual, lá no Linux, utilizando a apt-get, veja aqui o que eu estou alterando, depois tenta simular aí no seu cenário, tá bom? Sempre faça isso, para qualquer tipo de vídeo na internet, nunca já vai direto lá fazendo teste, sempre simule no seu ambiente para que as coisas aconteçam da forma que você espera, tá bom? Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico como rodar o Postgres em Docker, então se você quiser assistir, tem esse vídeo aqui no canal. Eu não vou me apegar aos detalhes deste arquivo. O que você precisa saber é que nesse arquivo eu vou especificar esses comandos que irão subir uma instância de banco de dados, tá bom? Eu me esqueci de abrir o pgadmin, tá? Então eu vou aqui abrir o meu pgadmin. Enquanto o meu pgadmin vai abrindo, eu vou começar a subir a minha instância de banco de dados. Então, vamos lá. Para fazer isso, eu já fiz aqui a especificação que eu quero rodar um serviço que eu vou chamar de master, que é para representar o meu banco principal. Até mudar esse nome aqui, para main, que é o meu banco de dados principal. Ele vai usar o Postgres 14, ele vai ficar ouvindo na porta 5433. Com essa
senha inicial, e esse aqui vai ser o meu PGData. Para você que de repente não sabe, o PGData é uma constante que tem no Postgres que determina qual é a pasta aonde ele irá salvar os arquivos do banco de fato. Então, se por um acaso de repente você não sabe qual que é o seu PGData, na sua instalação de banco de dados, tem esse comandozinho aqui, ó. E claro, todos esses arquivos aqui vai estar disponível aqui na descrição no meu GitHub, tá bom? Então, se você fizer um show data directory, ele vai fornecer para ti o diretório de instalação da sua instância de Postgres, tá bom? Aqui eu estou setando esse diretório, que é o padrão para as versões Docker. Na verdade, isso aqui é totalmente opcional, mas eu vou deixar. E eu estou mapeando uma pasta aqui, master, para esse diretório, apenas para mim ter acesso aqui no meu VS Code. Inclusive, vou até dar um zoom aqui, para ficar um pouquinho mais fácil. Eu estou mapeando essa pasta master para esse diretório aqui dentro do container para mim ter acesso aos arquivos de configuração deste Postgres, tá bom? Então, vou fazer aqui um Docker Compose Up. E como vai ser a primeira vez que ele vai rodar, ele já vai fazer a instalação inicial do meu banco. Então, você pode ver aqui que na pasta master apareceu um monte de arquivo, que são os arquivos do próprio Postgres, como o PostgreSQL.conf, tem o pghba.conf e assim sucessivamente, tá? Então, para você que já mexe com Postgres, sabe possivelmente o que é isso daqui. Deixa eu tirar só um pouquinho de zoom, porque para mim dessa forma fica um pouquinho mais fácil de visualizar e eu acredito que no vídeo fica com um zoom legal. Ok, bom, passo 1. Eu vou precisar configurar um usuário de replicação. Esse usuário de replicação, ele será utilizado pelas minhas instâncias de replicação, que no caso vai ser as minhas instâncias de replicação, e utilizarão este usuário, é um usuário, vamos assim dizer, comum, que vai se conectar na instância principal para ficar fazendo, observando esses arquivos wall, fazendo o download via strings e já aplicando essas operações, né, para realizar a replicação. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo exclusivamente sobre o pghba.conf. É nesse arquivo aqui que eu vou precisar fazer essa configuração, tá bom? Não só aqui, mas aqui é um dos arquivos que eu preciso mexer. Mas antes disso, aqui no meu pgadmin, que é o software que eu utilizo para manipular, para rodar queries no banco, eu vou conectar na minha instância master. Então eu vou usar aquela minha senha super forte inicial, que na verdade eu tenho que trocar aqui meu user, que o user inicial do Postgres é o usuário Postgres, né? Então, vou fazer a conexão com o usuário inicial do Postgres. Estou aqui com o banco zerado literalmente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um usuário que vai ser o user backup. Eu já até tinha feito outra vez, mas nada mais é que um usuário que vai ser utilizado pelo seu servidor de replicação para ficar monitorando o que está acontecendo no master. O que ele precisa ter de privilégio? Ele, obviamente, precisa conseguir logar e precisa conseguir fazer string replication ou backups, tá bom? Não precisa ser necessariamente um super usuário. Essa aqui é a SQL, que vai ser executada, caso você precise fazer isso aí por linha de comando. Vou salvar e está criado aqui meu user backup. Agora eu preciso configurar o arquivo pghba.conf. O Postgres Client Authentication Configuration File, né? Falando em inglês aqui bem bonito, ou o famoso pghba.conf, ele é um arquivo como se fosse um arquivo de firewall, assim, entre aspas, que diz se determinado usuário pode ou não conectar no seu banco. Então ele é uma primeira camada de proteção do Postgres. E também ele diz em quais bases de dados esse usuário consegue conectar. Então é muito interessante que você configure esse arquivo da melhor forma possível, porque ele é uma camada de proteção do seu banco, tá bom? Não vou explicar aqui como é que funciona, eu tenho um vídeo que fala apenas sobre isso, mas em resumo eu vou colocar aqui um host replication, ele pode acessar todas as bases de dados. Aqui eu vou colocar que pode acessar por qualquer endereço de IP, tá? E eu vou dizer que precisa utilizar uma senha. Então, para mim forçar isso, eu vou usar esse scrum shard256 para dizer que, olha, esse usuário, beleza, ele pode fazer conexão por qualquer endereço de IP, até posso colocar assim, ó, /0,
por qualquer endereço de IP e qualquer máscara, mas precisa de senha, tá bom? Isso aqui é o mínimo de configuração que eu preciso fazer para ah tá, aqui é o user, né? Então eu tô passando a coisa errada. Aqui é user backup. Então, beleza. Então estou dizendo isso. Host, replication, usuário user backup, neste endereço de IP está autorizado a fazer conexão, desde, claro, que utilize uma senha. Tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu acho que eu não coloquei password. Eu não me recordo. Se eu coloquei, estou refazendo de novo. Tá? Estou colocando a senha aqui super forte. Só para fins educacionais. Não utilize essa senha super forte em produção. Beleza. Bom, criei o meu usuário. Já liberei o login deste usuário no meu servidor. Agora o passo 2 é configurar o meu... Ah tá, eu preciso também, uma outra coisa importante, criar um slot de replicação. Patrick, o que é um slot de replicação? Falando por alto, o slot de replicação ele é como se fosse um espaço aonde o Postgres vai armazenar os meus arquivos de WoW e garantir que esses arquivos fiquem disponíveis para as minhas réplicas. Inclusive, se elas por um acaso se desconectarem, esses arquivos ficarão ali, né, disponíveis, e quando essas réplicas se reconectarem novamente, elas conseguirão fazer o download e pegar a base de dados e igualar ao que está na master. Né? Então vamos supor que sei lá, por alguma razão, a minha replicação estava aqui igual por igual. A replicação ficou atrasada, quando ela reconectar, ela vai baixar esses arquivos, vai rodar todas as operações e igualar com a master. Tá bom? Eu vou deixar aqui um artigo que fala bastante esse site aqui, ó, eles explicam no detalhe, tá em inglês, mas traduza, né, utilizando aí o Google Tradutor, onde eles falam de maneira detalhada o que é um slot de replicação. Tá? Eu recomendo bastante que você compreenda isso aí no detalhe. Mas para você criar um slot de replicação, é esse comando aqui, ó, select, você vai chamar essa função nativa do Postgres e você vai dar um nome para o seu slot de replicação. Esse nome você pode utilizar o que você quiser, tá bom? Então vou copiar aqui, já vou aproveitar, abrir aqui uma query tool na minha base de dados. Aqui pode ser no Postgres, que é a base inicial, e vou criar esse slot de replicação. Beleza, está criado. Eu vou utilizar isso aqui mais na frente, porque eu vou especificar que o servidor de replicação, ao se conectar com o servidor master, ele vai verificar os arquivos de WoW nesse slot, tá bom? Ok. Agora, feito isso daqui, eu vou configurar o meu arquivo postgres.conf. Nesse arquivo aqui tem diversas configurações. É um arquivo bem extenso, mas eu vou direto para o que interessa relacionado à replicação, ok? Então, no que se trata de replicação, nós iremos habilitar, primeiramente, aqui é o write ahead log. Nós vamos habilitar o wall level. Para fins de replicação, o mínimo que você precisa ou é réplica ou logical. Eu, particularmente, já coloco logical, que é o nível mais completo de replicação que você vai ter. Mas com réplica também funciona, tá bom? Aí, se você quiser mais detalhes, qual que é a diferença da réplica ou da logical, você pode estar dando um Google aí na internet e vendo na documentação oficial. Um parâmetro que é opcional, mas se você quiser habilitar, é o wall compression. Isso daqui ele vai fazer com que os arquivos WAL, que são arquivos temporários, que inclusive fica nessa pasta aqui, ó, pgwall, tá vendo aqui? Tem um exemplo de arquivo. Esses arquivos sejam compactados. Só que habilitar essa flag, ela pode provocar um pouquinho a mais de uso de CPU do seu processador. Eu nunca tive problemas e eu recomendo a utilização disso daqui, tá bom? Mas, como falei, é totalmente opcional. Aqui ele fala sobre checkpoints. O que é um checkpoint? Bom, checkpoint, o que acontece? Quando o arquivo RAW ele vai enchendo, né, geralmente é um arquivo de 16 megas, quando ele vai enchendo, ele gera um checkpoint, né, é a criação de um arquivo.
eu particularmente que não vou mexer nesse momento, mas eu entendo, assim, eu recomendo que você compreenda posteriormente o que é um checkpoint e se faz não jus utilizar isso daqui, alterar esses parâmetros aqui na sua base de dados, porque vai depender muito do contexto. Se for uma base de dados muito pequena, que não tem tantas alterações, talvez seja interessante alterar esses parâmetros para forçar vários checkpoints ao longo do uptime da sua aplicação. Tá bom? Agora, se já é uma base de dados que frequentemente está tendo inserts, updates ou eventuais deletes, aí eu não vejo necessidade de modificar isso daqui, tá bom? Vamos indo aqui para baixo, e agora vamos falar aqui de replication. Isso aqui nós teremos que habilitar, eu vou deixar com a configuração padrão, que eu acho que é mais do que o suficiente, né, Max Wall Senders, que é a quantidade de processos que serão utilizados para ficar enviando os arquivos de wall para as instâncias de replicação pelo servidor master, Max Replication Slots, que é quantos slots eu posso ter, e basicamente é isso que eu preciso para o meu servidor master. As próximas configurações que eu vou fazer aqui, elas serão aplicadas apenas para a instância de replicação. Tanto que ele deixa bem claro aqui, ó, essa configuração é ignorada. Aliás, desculpa, ó, isso aqui é pelo primary server. É aqui, ó, standby servers. Ó, essas configurações são ignoradas no primary server. Eu já vou deixar aqui configurado no meu servidor principal. Ele vai passar reto nessa parte de configuração. Mas por que eu já vou configurar aqui? Porque, como eu falei no início do vídeo, nós iremos fazer uma cópia full do nosso banco master para a instância de replicação. Né? Então, como ele já vai fazer uma cópia full, ele já vai pegar literalmente todos os arquivos. Nós vamos utilizar o PG Basic Backup, que é esse comandinho aqui, ó, tá bom? PG Basic Backup é uma das ferramentas utilitárias do Postgres, assim como o PG Dump. Só que o PG Dump ele faz backup apenas da base de dados que você selecionar ou das várias bases de dados, né, e salva ali num ponto backup ou num ponto SQL. E o PG Base Backup não, ele faz o backup do cluster como inteiro. Então ele meio que espelha de fato, literalmente, o seu servidor de banco de dados. Inclusive ele faz isso aí por rede também, tá bom? Enfim, então vou fazer aqui as configurações necessárias que serão utilizadas, que será utilizada pelo servidor de replicação para fazer a conexão ao servidor master e começar a observar esses arquivos de wall e fazer os seus respectivos downloads e já rodar para igualar a replicação com o master, tá bom? Com o servidor principal. Enfim, o que eu preciso configurar aqui é o primary com info. Nesse parâmetro eu vou informar a configuração necessária para que o servidor de replicação se conecte com o servidor principal. Eu já deixei aqui uma colinha, né? Porque nada se cria, tudo se copia, como dizem a expressão. Mas o que você precisa especificar? Você vai especificar o host, ou é o endereço de IP, ou é de repente um domínio do seu servidor principal de banco de dados. No meu caso aqui eu vou chamar de master, né, ou main, né, que eu até modifiquei ali no meu Docker Compose, eu chamei de main. Para quem compreende de Docker sabe o que isso aqui significa. Por que isso aqui funciona, né? Eu colocar apenas main aqui direto funciona. Qual que é a porta que esse serviço vai rodar? Desculpa, que o meu servidor de banco de dados principal está rodando. Qual que é o usuário que ele vai utilizar para fazer a conexão com o servidor principal e qual que é a senha de conexão. Você pode especificar sim, né, o password direto aqui no primary com info, ou também você pode criar um arquivo à parte chamado pgpassword. Então você dá uma olhada aí na documentação do Postgres e lá você armazena a sua senha de conexão com o banco de dados principal. Tá? Então, se de repente você não quer fazer aqui diretamente no postgres.conf, você pode utilizar esse arquivo, né, e deixar ele mais restrito. Aqui, como é um propósito educacional, eu já estou colocando aqui direto para ser o mais rápido possível. Beleza? Primary Slot Name. Lembra que eu criei aqui um slot de replicação? É aqui que eu vou especificar em qual slot o standby server, né, os servidores em standby irão se conectar. Tá bom? Então, especifiquei aqui o meu
primary slot name que eu criei lá no meu servidor principal. Hot Standby, ele é interessante ser habilitado, ou desabilita carries enquanto estiver em recovery mode, né? E em modo recovery. E também uma coisa que é interessante, o pessoal costuma habilitar, é esse Hot Standby Feedback. Send info from standby to prevent query conflicts. Tá? Então vou habilitar aqui, vou falar que é true. E tem outras configurações aqui que são opcionais. Você pode utilizar, você pode sobrescrever ou não de acordo com o seu cenário. Tudo depende do cenário, tá, pessoal? Não tem assim uma regra mágica de todos. De maneira geral, é isso daqui que eu preciso configurar para que o meu servidor de replicação consiga se conectar no meu servidor principal, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou parar esse meu servidor principal para ele recarregar essas configurações. Então, no caso aqui, eu vou dar um Ctrl C. Aí, no seu caso, você utiliza a forma necessária para restartar o seu Postgres principal. Então, vou fazer aqui novamente um Docker Compose Up, -force recreate. Para ele restartar aquele servidor, tudo tem que continuar funcionando perfeitamente. Então, se eu vier aqui no pgadmin, vou dar um update, meu servidor principal ainda continua funcionando como se nada tivesse acontecido, só que agora ele já está com aquela configuração de replicação habilitada, tá bom? Que é essa configuração aqui, ó, wall level. Beleza. Bom, agora vamos à parte finalmente aguardada. Vamos configurar o nosso servidor de replicação, que vai replicar esse servidor principal. Para isso, eu vou aqui no meu, vou diminuir essa pasta, eu vou duplicar esse trecho de código, porque nada mais é que um novo Postgres que eu vou rodar no meu computador. Aqui eu vou chamar de replication, por exemplo, replication 1. Eu posso criar várias instâncias de replicação. Eu vou falar que esse cara aqui vai rodar na 5434, porque eu não posso usar, obviamente, a mesma porta. O mesmo pgdata, só que aqui eu vou colocar na replication, né? Na pasta replication. E que vai fazer referência a essa pasta aqui do pgdata, que é o diretório principal do Postgres, onde ficam armazenados os meus arquivos de banco. E creio que no geral é isso. Então, serviço replication 1, mesma imagem, outra porta, a mesma senha, e é isso, basicamente. Só que assim, na instância de replicação, eu vou iniciar ela no meu /tmp, tá bom? Por quê? Porque eu preciso subir esse Postgres basicão, vamos assim dizer, sem nada, apenas para utilizar o PG-Base Backup. Como eu falei, o PG-Base Backup ele é uma ferramenta que tem disponível no Postgres para fazer o backup do cluster. Então eu vou subir esse Postgres aqui, eu vou até modificar o pgdata, porque eu não vou aproveitar nada do que tiver dentro dessa pasta. Então eu vou fazer o seguinte, olha, no caso do Docker aqui, eu vou falar, olha, altera a pasta do pgdata para /tmp. Patrick, eu não estou usando Docker, eu já instalei o Docker da maneira que veio lá direto no meu Linux. Tudo bem. Na próxima etapa, você pode especificar em qual pasta vai ser armazenado a réplica do seu banco de dados principal, né, a réplica full, né, o backup full. E posteriormente você pode alterar o pgdata, né, a pasta de diretórios do seu banco de dados, para essa pasta que você fez a réplica. É uma outra alternativa. Aqui eu estou fazendo dessa forma em Docker, apontando para /tmp, porque para mim fica mais simples, tá bom? Mas a ideia é essa, você vai subir um Postgres de replicação, pode ser na pasta padrão mesmo. Você vai utilizar esse comando aqui do PG-Base Backup para fazer o backup da instância principal e para alguma pasta do seu servidor de replicação e posteriormente você vai reiniciar o seu servidor de replicação apontando para essa pasta onde está o backup full. Essa é a ideia, tá bom? Ok. O que eu vou fazer? Vou parar aqui o meu Docker. Vou puxar aqui para cima, eu vou subir a minha instância de replicação, tá? Por padrão, ela já vai instalar aqui dentro do /tmp, que é um diretório temporário.
Ok. Então eu estou aqui tanto com réplica quanto com replication, né? Com a main, com a replication habilitada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar o terminal de dentro dessa minha instância de replicação. Para mim fazer aqui em Docker, eu vou fazer o docker exec -it. O nome ficou até complicado, né? Postgres-docker. Vou tentar digitar aqui. Postgres-docker-replication underline 1 traço 1. Então eu quero executar o bash. Pronto, eu estou dentro deste container, tá? Container Linux mesmo, tradicional. Beleza. Eu vou acessar minha pasta tmp. Dentro dessa pasta tmp estão os meus arquivos iniciais desse banco que eu acabei de subir do zero. E tudo que eu quero mesmo é só para usar essa ferramenta aqui, que é o PGBase Backup. Vamos lá, então eu já deixei essa colinha aqui, porque como eu falei, nada se cria, tudo se copia. PGBase Backup, -h é o host que você quer fazer, que se conectar para fazer o backup. -u maiúsculo é o usuário que ele vai utilizar para fazer essa conexão. E -o d é a pasta que ele vai, é o destino, né, para onde que será colocado os arquivos de backup que estão sendo feitos do servidor principal. -v de verbose para você ver o que está acontecendo. -p maiúsculo é de progress, para você ver o progresso. -x com o parâmetro s é o tipo de string que ele vai realizar. E -c que é para forçar um checkpoint. -c fast para forçar ali um checkpoint para fazer logo o backup da maneira mais rápida possível, já para começar instantaneamente, para não ficar aguardando acontecer checkpoint partindo da iniciativa do próprio Postgres, tá bom? Então vamos lá, vou rodar esse comando aqui e você vai ver a coisa acontecendo. Olha só a minha pasta replication. O que vai acontecer, né? Vou colar esse comando, vou dar um enter. Ele vai pedir a minha senha para acessar, né, do user backup. Então vou colocar aqui a senha, vou dar um enter. Ele vai começar o backup completo utilizando o all receiver. E vamos ver aqui o que vai acontecendo. Olha só, replication. Tudo que estava na master, quer dizer, ainda está fazendo sync, né? Backup completo. Então, tudo que está aqui na base, ele replicou. Até coloquei replation. Nossa, erro grosseiro aqui, mas enfim, não ignora. Tudo que está dentro daqui da pasta master, ele jogou para dentro dessa pasta replation, né? Que seria replication, mas enfim, ignora esse erro ortográfico. E olha só, literalmente veio tudo, tá? Já vem até as configurações que eu coloquei lá, já veio para cá bonitinho, belezinha. E é isso que eu queria mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou parar os meus dockers e eu vou mudar. Aliás, desculpa, esse terminal aqui para mim já era. Eu vou parar aqui o meu docker, os meus bancos, e eu vou mudar o meu pgdata. Eu vou apontar o meu pgdata para essa pasta aqui, onde tem o meu backup full da instância principal, tá bom? Então, mudei aqui o pgdata. Quando ele reiniciar, o Postgres for reiniciado, ele já vai iniciar diretamente utilizando esses dados que estão nessa pasta. Ok. Para mim dizer para o Postgres que para essa instância de replicação, que ele é uma replicação, eu tenho que criar um arquivo em banco aqui no meu diretório chamado standby.signal. Esse arquivo ele sinaliza para o Postgres que ele é uma instância e é para ficar em standby, ele é uma instância de replicação. Isso aqui a gente pode ver até na documentação. Aqui tem a documentação do PGBase Backup, aqui ó, hot standby. Standby.replication.signal. Isso. É esse arquivo aqui que eu tenho que criar para dizer para essa instância que ela é um arquivo, que ela é uma instância que é para ficar em standby. Então, novo arquivo, ele vai ficar ali diretamente no diretório do pgdata, então standby.signal. Ok. Arquivo criado e já é o necessário para essa instância já rodar em modo standby. Então, vou fazer aqui de novo o Docker Compose Up para subir os dois bancos. E um banco ele já vai se conectar no outro. Então, vamos ver isso aqui acontecendo.
Aqui, ó, started stream wall from primary. Então ele já está conectado lá na instância principal e já está observando o que está acontecendo no servidor principal. E se alguma mudança acontecer lá, ele já replica para a instância de replicação. Vamos fazer aqui alguns testes. Olha só. Então, eu vou fazer um refresh aqui. Eu estou aqui na minha master. Eu vou mudar esse arquivo aqui. Connection. Porta 5434, tá certo? Eu vou conectar aqui no meu banco de replicação. E vem os mesmos usuários, vem tudo de lá. Então, legal. Já estou aqui com 2 bancos. Minha master, meu replication. Observe que todos só tem um database. Então, vamos simular aqui. Eu vou criar aqui uma nova base de dados. Lá, database 1. Ele vai criar uma base de dados. Opa, deu algum erro aqui, mas tudo bem. Eu acho que ele criou sim o meu banco. É porque o meu pgadmin não foi reiniciado. Mas está aqui, ó, database 1. Vou criar database 2. Ok. É porque o meu pgadmin aqui está dando bug só porque está gravando. Mas enfim. Database 3. Vamos criar aqui mais uma base de dados. Beleza, tudo correu perfeitamente. Veja que a minha replicação só tem uma base de dados. Olha só, vou fazer um refresh. E vamos. 4 bases de dados. Já foi replicado o que aconteceu aqui na master, já foi replicado, desculpa, já foi transferido para replication, tá? Vou deletar a base de dados 3, delete drop. Vamos lá. Ok, olha, tinha 4 bases, vou atualizar, já tem 3 bases. Cara, isso aqui é muito legal. E é tudo em tempo real, tá? Então, e claro, eu posso subir quantas instâncias de banco de dados de replicação eu precisar. É óbvio que tudo depende também dos seus recursos computacionais. Você vai precisar de ter rede, você vai precisar de ter máquina virtual e assim sucessivamente. Mas a ideia por trás da replicação é isso. E uma coisa legal é que aqui na minha instância principal você vai ver isso daqui, ó, no caso para quem usa o pgadmin, vai ver isso aqui, ó, user backup, application wall receiver, que é a aplicação que fica rodando lá no servidor de replicação e fica observando o que está acontecendo aqui no servidor principal e baixando os arquivos de wall e transferindo para aquele servidor de replicação e aplicando as operações que ocorreram aqui, tá bom? Pessoal, é isso que eu tinha para apresentar, né? Eu espero que eu tenha sido claro sobre esse assunto, né? Lembrando, aqui eu utilizei Docker, mas se você não trabalha com Docker, tenta aplicar isso daqui no seu cenário, claro, de maneira controlada, tá? Não vai aplicando isso já em produção, pelo amor de Deus. E é um recurso fenomenal que tenho certeza que vai te auxiliar bastante e vai te proporcionar aí um leque de possibilidades com os seus bancos de dados Postgres, tá bom? Se você está até aqui, eu acredito que você tenha gostado do seu conteúdo, então considere deixar o seu like, considere deixar um comentário aí se esse vídeo te agregou algum conteúdo. As minhas redes sociais seguem aí na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo, sendo que neste próximo vídeo eu vou falar sobre backup contínuo utilizando o Postgres, né? Fazer backup contínuo em tempo real, tá bom? Então, nos vemos até uma próxima.